Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Café com os Cordeiros. Meu nome é João Vinícius Cordeiro, aqui meu irmão João Vitor Cordeiro, e esse programa, o objetivo desse podcast é trazer uma nova forma de entretenimento e entender política no município de Ipojuca e região. Nesse programa, nesse nosso podcast, vamos trazer diversas personalidades e autoridades políticas aqui, pré-candidatos, candidatos e ativistas políticos. E temos a honra hoje de ter também um ativista político aqui. Hoje nós temos a honra de receber um ativista político que agita as redes sociais, mas também atua no campo, na rua. Walter Silvestre. Ele vai falar suas inspirações, suas lutas e vai bater um papo aqui conosco. Ótimo. Walter. Seja bem-vindo, Walter. Bem-vindo aqui. Você sempre foi uma pessoa muito engajada, mas o que despertou essa chama desse engajamento em você, na política? Certo. Desde já eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar vocês pelo projeto, né? Está se iniciando. A doutora Joselma, a João Vitor e João Vinícius, pela oportunidade de expressar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a cidade de Ipojuca e pela nossa experiência, né? Eu acredito que política é feita com diálogo, conversando, papo a papo. Eu ingressei lá em 2007, quando conheci um pré-candidato, né? E dei meu primeiro voto a ele. E assim a gente veio, toda uma trajetória política. Eu não pretendia entrar na política, certo? Mas aí a gente foi desenvolvendo, foi acreditando. E hoje temos uma experiência aí ao longo de 12 anos de trabalho na política e 16 ao todo, porque nessa primeira candidatura essa pessoa não ganhou a eleição e eu já estava lá com ele. Então, assim, acredito que a gente tem uma experiência e um bom papo. A gente vai seguir para conversar aqui, falar um pouquinho sobre política, porque a política de Ipojuca é bem delicada, bem complicada, mas aí a gente tem muitos projetos e muitas ideias que a gente pode trazer para a população e que acredito que vai ajudar, sim, mas tem coisas que são situações delicadas, são situações que são, acredito que, bem pontuais, mas aí a gente vai falando, conversando, batendo esse papo legal. Mas como foi esse início, assim, teu? O que despertou você começar a se engajar nisso? Não é que despertou. Como foi? Na verdade foi assim, eu não esperava, um amigo meu chegou e me apresentou, esse candidato, eu disse, oxe, vamos apoiar. Tu era jovem, era? Tinha 15 anos de idade. 15 anos. 15 anos, meu primeiro voto foi nele. Então hoje com 35, né? Tem um tempinho, né? Um tempinho, uma história. Eu tinha, na época, eu tinha uma lan house, fazia Orkut, MSN nessa época lá. E iniciei há muito tempo e fui convidado para apoiar esse candidato e a gente apoiou, perdeu a primeira em 2008. Em 2012 nós ganhamos a eleição. E aí eu tive a oportunidade de estar como chefe de gabinete ao longo de 12 anos. Nesse período também eu pude exercer a função de, quando ele veio ganhar a presidência da Câmara, eu pude ser o secretário-geral da Câmara Municipal de Ipojuca durante 2 anos, onde a gente fez um belíssimo trabalho lá na Câmara. E tive a oportunidade também de estar 4 meses como chefe de gabinete da prefeitura naquele período turbulento de interinidade. Então foi um momento bem bom, produtivo para meu currículo e um momento mais difícil. Eu acredito que o momento mais difícil da cidade de Ipojuca foi aquele momento onde Romero ganhou a eleição e teve aquele processo, né, que a gente sabe. E depois nossa amiga, hoje Célia Salles, conseguiu se reeleger, ganhar a eleição, né? Foi um período de turbulência ali, aqueles 4 Isso. meses, né? Que teve que lidar muito com diversas emoções do povo de Ipojuca, né, Walter? Isso. Naquele momento. Teve a invasão da prefeitura, que eu lembro naquela época também. E no fim deu que a prefeita... Deu a realidade, o que era para ter dado antes, que deu na verdade, né? Era para ter dado antes, mas aí você sabe como é a política de Ipojuca, muita perseguição, na verdade. Algo que foram ao extremo para poder tomar, na verdade, né? Mas aí Deus é justo, né? Isso, Deus é justo. Deus é justo. E se confirmou na urna, né? Se confirmou na urna mais Novamente. Novamente, 2 vezes. Foi necessário perder 2 vezes para ver que a decisão do povo, que o poder emana do povo, na verdade. O povo queria, o povo quer, na verdade.
quis aquela mudança, quis aquela troca, quis aquela renovação na prefeitura. Isso. Não é, Walter? E nessa tua experiência, assim, ao longo de... Porque você aí é um magnata da política, né? Transitou aí na Câmara de Vereadores, prefeitura. O que é que tu enxerga, Walter, assim, pro povo de Ipojuca? Uma consequência de um voto que ser dado errado. Não é? Seja numa eleição proporcional para vereador, seja para executivo, para prefeito. Que consequência isso pode trazer nessa tua experiência de vida aí, de poderes públicos, desse voto errado? Meu amigo, eu vou dizer uma situação para você e até dar alguns exemplos aqui. O voto errado, ele é muito complicado, porque assim, a consequência é quando se elege um vereador com voto errado, e eu tive o prazer e o desprazer, eu posso dizer desprazer, de conhecer pessoas vereadores que de fato não representam nada para Ipojuca. Se contar que o município de Ipojuca é um município muito rico, é um município que cresce a cada dia e tem situações atípicas que acontecem aqui, que eu posso dar um exemplo mais para frente. E a consequência é delicada. A gente tem um exemplo mesmo de um vereador, não vou citar nome por ética, certo? Que, meu amigo, a gestão passada, ele até perdeu a eleição, ele só fazia dormir na sessão. Não fazia questão de estar lá. Não fazia questão. Tantas pessoas, tantos jovens, tantas pessoas que pretendem ganhar esse poder de estar como vereador, de passar aquele de lutar pela cidade de Ipojuca. De representar o povo. De representar. E, na verdade, o voto errado, ele é tão complicado. Na verdade, não é nem o voto errado, é o voto comprado. Hoje o que acontece na cidade de Ipojuca é o voto comprado. E o voto errado também emana quando as pessoas desejam eleger aquela pessoa. Deseja, quer eleger. Acontece que quando chega lá, doutor, não faz nada, absolutamente nada. Eu tenho alguns exemplos aqui de um vereador que ele chegava e dizia, não, o povo não quer saber da gente, o povo quer saber de um projeto, o povo não quer saber de nada, então a gente vai passar aqui 4 anos só enchendo o bolso, prometendo, fingindo que está trabalhando, mas na verdade, quando chega os 4 meses, os 3 meses da eleição, que antigamente era 3 meses, agora é 45 dias. Então, quando chega os 45 dias da eleição, só faz enganar o povo mais uma vez, porque eles acreditam que o projeto político é esse, mas na verdade não é isso que a população de Ipojuca quer. A população de Ipojuca, eu acredito que precisa de renovação, de pessoas novas, né, para poder alcançar muitos objetivos, né? Isso. É do mesmo jeito que em 2017, 16, 17, teve aquele anseio, né, Walter, de renovação, e de todo jeito o povo de Ipojuca lutou, foi no tapetão que tiraram de 2016, mas de novo em 2017 se confirmou. Eu acho que Ipojuca tem essa tendência a, pelo menos na Câmara de Vereadores, buscar essa representatividade. Exato. Uma coisa que a gente não estava, eu digo a gente porque eu sou ipojucano, meu irmão, a gente, todo mundo aqui de Ipojuca, que a gente não estava se sentindo representado efetivamente na Câmara de Vereadores, como à época o povo de Ipojuca não se sentia representado no Poder Executivo. Isso. E hoje, o que é que tu vê que o povo de Ipojuca mais precisa? Certo? Eu acho que o povo de Ipojuca precisa mais de representatividade, na verdade, do Poder Legislativo. E pessoas que de fato queiram fazer. Que cheguem junto. Que cheguem junto, que estejam lá na população, que não se escondam, que não viajem, que não passem 4 anos ausente da cidade. Só para você ter noção, o povo de Ipojuca o povo Nossa Senhora do Ó, ele é tão inteligente. Eu vou falar como um todo, mas vou citar o povo Nossa Senhora do Ó. A gente passou 4 anos onde não teve nenhum vereador em Nossa Senhora do Ó. O ano de 2008 até 2012, eles tiraram os 2 que eram Nossa Senhora do Ó e passou 4 anos. A gente passou um tampão de 4 anos onde não foi eleito nenhum vereador de Nossa Senhora do Ó. Nenhum. Em 2012 se elegeu 3, certo? 3 vereadores, mas a gente passou 4 anos onde não teve nenhum vereador eleito em Ipojuca, Nossa Senhora do Ó. Elegeu de todos os outros distritos, Camela, Ipojuca e Porto de Galinhas, mas Nossa Senhora do Ó, como o maior segundo distrito populacional, que é Nossa Senhora do Ó, não elegeu nenhum. Por quê? Eu acredito que o povo Nossa Senhora do Ó, principalmente, é um povo muito, assim, ele não depende muito da política, porque é um povo que vive mais do turismo, é o ambulante, é o pessoal da rede hoteleira, das praias, das praias, taxistas, certo? Devido a isso,
Aconteceu que o povo se cansou. Se cansou, tanto é que não elegeu nenhum vereador de mandato. Passou 4 anos ali travado. Aí quando chegou em 2012, o povo elegeu 3 vereadores. De uma vez só, elegeu 3 vereadores Nossa Senhora. Para você ver a revolta do povo daquela comunidade, por não fazer nada. E eu acredito que o anseio da população vem mudando muito. Vem mudando. A gente sabe que a política de Pojuca ela é muito particular acho que o Brasil todo, né? Porque assim, a gente são distritos principais de Pojuca, Nossa Senhora do Ó, Camela ali, aí tem Serrambi e Porto, e que é basicamente uma eleição em cada distrito. Exato. É uma realidade em cada distrito. O Ó tem essa característica de não renovar ninguém se não quiser. Exatamente. Não tem aquele voto por aquele vereador que fica atrelado. Não, se não quer, que nem você falou, passou 4 anos aí sem ninguém. Não é? É incrível como Ipojuca é tão plural nesse sentido. Entra naquilo do que o que meu irmão falou, do voto errado. Isso. E do que Ipojuca precisa. Essa representatividade que o povo de Ipojuca precisa, que eu acho que o que Nossa Senhora do Ó tem, nessa concepção, tem que se espalhar. Isso. Né? Tanto para Ipojuca Sede, quanto para Camela, quanto para Porto, Serrambi, ali. Aí, nessa linha, Walter, na atual composição da Câmara, ainda agora, antes das eleições, né? Como você faz uma leitura dessa atual composição da Câmara, assim, de forma bem geral mesmo? Assim, na tua experiência, deixa para você falar, como você lê essa atual composição da Câmara? Eu leio que, de fato, tem vereadores que trabalham na Câmara de Pojuca, só que tem alguns que, infelizmente, a maioria, na verdade, está se escondendo do povo, acredita que se esconde do povo, e acredita que o povo só... Eu vou até procurar uma palavra para falar isso. Eu acredito que ele acredita que o povo queira ser enganado, na verdade. Só que a gente está na rua. Faz 3 meses que eu estou com uma pessoa nova e faz 3 meses que a gente está trabalhando na rua. E o anseio do povo é totalmente diferente. São eleições diferentes. Só para você ter noção, a eleição de 2008 foi diferente da eleição de 2012. Sim. A eleição de 2012 para 2020 foi diferente. Até porque a eleição de 2020... A eleição foi uma eleição de pandemia. Uhum. Na verdade, a gente foi para uma eleição que a eleição não foi nem em outubro, ela foi em novembro. Então, se estendeu o período de trabalho, certo? Não foi nem 45 dias, a eleição teve quase 50 dias. Se você for analisar, ela foi mais de quase 60 dias. Até nisso se perderam na hora do cálculo, que a gente teve quase 60 dias de eleição, que não poderia, que isso era 45. E a gente teve eleições diferentes. Essa eleição de Pojuca é totalmente diferente de 2020. Estão pensando, na verdade, eu posso dizer com todas as letras, estão analisando a eleição de Pojuca de 2024 agora como a eleição de 2020, e não vai ser. É uma eleição totalmente diferente. O que é que tem de novo? O que é que tem de novo? A gente saiu de uma eleição normal em 2016, normal. A gente chega para 2020, uma eleição de pandemia, onde estava tudo fechado, onde quando chegou na metade da eleição, 15 dias depois, travou tudo, não se pôde fazer mais reunião grande, nem caminhada, nem reuniões pequenas, a reunião só podia ser até 5, até 15 pessoas, e fecharam na casa do pessoal, todo mundo de máscara. Era isso mesmo. E a gente vai para uma eleição de 2020, onde se abre tudo novamente. Então, agora é diferente. A gente tem cenários diferentes. Aí o povo quer ver, você fez... Você trabalhou, você tem ideias, você tem projetos, porque o que a gente está chegando na rua e dizendo, eu quero votar em você, mas o que é que você fez pelo povo? Se você não tiver, eu quero um vereador novo, o que é que ele tem para oferecer? Eu preciso da sua ajuda, de uma ação social, de um trabalho que você tem, porque hoje, para ganhar a eleição de Pojuca, ela além de ser uma pessoa nova, tem que ter todo um trabalho, tem que ter toda uma história, tem que ter todo um currículo por trás disso. Não é simplesmente chegar e ser eleito. E Pojuca já foi assim, já chegou, vamos botar fulano e todo mundo votar. Não é assim mais não. Tem que ter o conjunto da obra. Eu acredito que na política, para se ganhar uma eleição, tem que ter 3 alicerces. Tem que estar bem na rua, com o povo, tem que estar bem em redes sociais e tem que ser bom em projetos, sabe? Porque se não tiver esses 3 alicerces juntos, em conjunto, não ganha a eleição. Se um falhar, só se o outro puxar. Mas se um falhar desses 3, não ganha. Isso é fato. Não ganha eleição. Só para que o nosso público esteja ciente, essa é uma opinião de Walter, né? E a gente vai ter a oportunidade de trazer aqui outras pessoas, outros candidatos, outros pré-candidatos aqui para também se manifestarem sobre suas visões pessoais e políticas, não é? Isso. Veja, Walter, Ipojuca é uma cidade plural.
a gente tem praia, a gente tem muitos engenhos, a gente tem uma população dentro da própria cidade mais carente em alguns distritos do que em outros. A gente tem um distrito Nossa Senhora do Ó, por exemplo, que é um distrito mais independente, por assim dizer. Então, eu queria te perguntar, qual é a leitura que tu vê, de maneira geral, que o município está passando? Tu acha que ele está bem representado? Eu falo aqui no executivo. Está sim. Eu acredito que o município, sem sombra de dúvidas, o município hoje está muito melhor do que foi. Certo? Tem pessoas que vendem o mal. Quanto pior, melhor. Só para poder estar no poder. Né? Eu acredito que com Célia no poder, a gente mudou muito em Pojuca. Hoje a gente tem uma abrangência de 72 engenhos em Pojuca. E eu vejo coisas que foram feitas nos engenhos que não eram feitas. A valorização, primeiro. Antigamente, eu tive o prazer de estar, de trabalhar, certo? Ativamente, e ver hoje, 8 anos, na verdade não é nem 8, né? Só é 7 anos e alguns meses. Isso. E ver o trabalho de Carlos Santana e o trabalho de Célia, que foi feito. Certo? Então, eu consigo enxergar nitidamente que o progresso aconteceu em Pojuca. Não só pessoal, né, a valorização do nosso funcionário, do nosso povo, que na verdade você chega em Serrambi, na creche de Serrambi, um exemplo disso, você encontra ali quase 60 pessoas trabalhando. Da localidade. Da localidade, o povo da cidade. É o povo da gente, é o recurso, é o capital, o nosso dinheiro entrando pro próprio povo de Pojuca, sabe? Então isso é muito gratificante. Você chega, você sempre conhece um parente, um amigo, alguém da sua família, alguém do parente da sua tia, do seu primo, de um amigo de longe, de um amigo seu que a família dele nunca trabalhou e está ali recebendo a oportunidade. E eu acredito que, mais do que isso, a gente tem muitas obras para falar, que a gestão fez, obras em engenhos grandiosas, como cozinhas, né, foram feitas nos engenhos. E acredito que muito vai se fazer ainda pelo nosso município. E eu acho que, se complementando, essa representatividade ela é muito bem mostrada no voto. Isso. Se a gente for comparar uma leitura da eleição de 2017, se eu não me engano, o Célia teve, na época, mais de 31 mil votos, se eu não me engano. E em 2020, na reeleição dela, se eu não me engano, ela reduziu para 29 mil e pouco. Ela perdeu cerca de 2 mil votos ali. E a gente sabe que um prefeito saindo de um mandato para uma reeleição, ele tem uma tendência a cair de voto, é natural isso da política, o desgaste. Isso. Fora que na eleição de 2020 a gente tinha ali 3 candidatos a prefeito e Célia conseguiu manter ali uma expressiva votação. Isso, a meu ver, mostra uma força política muito gigante. É um resultado, não é, de um trabalho que foi feito em época de pandemia. Né? E Pojuca sofreu ali na época, teve a pandemia, teve o óleo nas praias, se eu não me engano. Isso é o resultado de uma gestão. Não é, Walter? Foi o período exatamente que Célia entrou no poder, aconteceu várias situações. Teve uma enchente, teve o óleo e depois veio a pandemia. E mesmo assim o município andou. Ainda teve... O município de Pojuca, a prefeita, ela trabalhou tão bem que ela criou o bem. Ela trabalhou tão bem que ela criou o bem. O povo não ficou desassistido. A gente nem precisava, graças a Deus veio também o federal, mas o municipal já segurou nosso município aqui, o pessoal da rede hoteleira, entendeu? Então isso é gratificante. Eu acho que o povo reconhece isso. Então, assim, dentro da tua história, esse momento que a gente viveu nos últimos 4 anos, foram os momentos mais desafiadores? Foi um momento desafiador, porque teve muita coisa, né? A gente viveu, na verdade a gente passou um período de eleição que a gente viveu uma pandemia no meio, né? A pandemia foi antes da eleição e pós-eleição, porque o ano seguinte ainda continuou ainda, até 2021 foi que vão voltar as atividades. E Walter, essa tua história política, ter você como convidado pra gente é uma honra, porque você consegue fazer um dimensionamento desde 2007, 2008, tu falaste, até agora, consegue fazer um panorama, principalmente para as pessoas mais jovens, que podem estar sendo iludidas ou até ludibriadas por uma visão que a gente tem de política, que a gente consegue ver ao longo do tempo, e que tentam se transvestir, se pintar de uma coisa que a gente sabe na prática
pela história que não aconteceu, que não é, Isso. não é? E para você ter uma noção, da primeira edição de série 2016 para cá, um jovem de 16 anos à época tinha 8, 10 anos de idade à época, não lembrava. Exato. Não lembrava. E que nem você falou, uma eleição é vencida com aquele tripé. E um é redes sociais. E hoje as redes sociais estão aí bombando e podem maquiar como quiser. O que poderia falar, Walter, para essa juventude que está aí dando o primeiro voto, que está chegando agora, não é? Que tentam iludir, seja candidatos a proporcional, como vereadores, sejam candidatos a executivo, que tentam iludir, tentam pintar o que não foi. Né? O que você diria para esse jovem hoje que está aí dando o primeiro voto, o que ele tem que procurar saber para não, de novo, não dar aquele voto errado? João Vinícius, eu tenho a dizer que a juventude ela está com o poder nas mãos. Nós acreditamos que hoje a população de Pojuca de jovem é muito grande, acho que passa de 20 mil, de 20 a 30 mil jovens em Pojuca. Então, só para você ter noção, a juventude ela não conseguiu enxergar, mas ela tem que procurar saber do passado, porque a gente em si, a gente faz falar. A gente, como viveu esse período, a gente só vai dizer. Só que eles precisam mais ir além da história. E se eles forem, eles vão ver o que aconteceu no nosso passado. E Pojuca não pode de forma nenhuma retroceder. A gente está num progresso muito bom. A gente está num desenvolvimento muito bom. O povo de Pojuca sendo valorizado. Eu faço questão de dizer, hoje eu tenho a oportunidade de estar ali coordenando um grupo de digitais influentes que estão dando apoio à nossa futura prefeita Dilma. E eu sou bem claro para eles, são pessoas que não dependem da prefeitura, certo? Porque muitas pessoas podem dizer, esse pessoal depende da prefeitura, não ganham um centavo da prefeitura, nenhum deles trabalha, são pessoas de segmentos diferentes, um que está na Praia de Porto, outro que está em Serrambia, outro que está vendendo hambúrguer, só que tem muitos seguidores, tem 5, 10, 40, o que é bugueiro, que é vagão, tem 40 mil seguidores, então eu tenho a oportunidade de conversar com eles semanalmente e diariamente. Semanalmente a gente está junto, reunido, e diariamente a gente está no grupo. E eu faço questão de dizer, gente, não queiram retrocesso para Ipojuca. Não queiram. Tá aqui, Vaguinho chegou até para mim, disse, Walter, eu estava na praça gravando um vídeo semana passada, e ele chegou para mim, bem entusiasmado, até preocupado, disse, será que Vaguinho não vai querer gravar o vídeo? Certo, e Vaguinho chegou, olhou para mim, me abraçou e fez, Walter, a Dilma vai ganhar a eleição. Eu digo, amém, eu digo, vai ganhar sim. Ele disse, o que foi, Vaguinho? Walter, é muita obra. A gente chega ali em Zé Pojuca, onde o povo era esquecido e a gente andava na lama, meu bug atolava. E hoje a gente passa e vê as ruas sendo calçadas, sabe? É uma valorização, tipo, uma valorização da população que mora ali, que é sem sentido as pessoas não reconhecer isso, sabe? É por isso que o jovem precisa saber disso, precisa saber o que os seus pais sofreram no passado, certo? E saber um pouquinho da história do que aconteceu, igual o vídeo que o senhor gravou aqui na Vila do Campo. Cara, eu estava presente, eu estava na gestão, eu estava lá, tive o desprazer de acompanhar aquilo, disse, isso é uma loucura, isso que estão fazendo com o povo. Tem uma colega minha, vou citar o nome da mesma, que é a filha de Eduardo dos Sem Terra, que hoje meu amigo está muito doente, mas ele tem 3 filhas, se chama Andresa, Eduarda e Jardilene. E as 3 filhas dele moravam nessas casas, sabe? Pergunta a ela, vai perguntar a ela lá, quem é ele, o retrocesso que é. Então... Walter, só para te interromper rapidinho, elas lembram bem. Mas os jovens que não são da localidade, eles precisam relembrar o quê? O que é que tinha nesse retrocesso? Que sentimento era esse? Sentimento de você ter uma casa, João. Você ter uma casa e ser derrubada. Sentimento de você ter construído uma história e ser derrubada. É a mesma coisa de você ter um sonho. O jovem hoje não tem sonho de fazer uma faculdade, certo? De fazer uma faculdade, de crescer e se desenvolver. Essas pessoas também tinham sonhos. E tinham jovens que moravam ali. Se você for conversar com eles hoje, certo? É pesado a situação. E hoje eu sinto isso. Eu peguei as 3 e fui conversar com o Tiago recentemente. E elas citaram isso na mesa sentado com o Tiago. Eu até me emocionei, certo? Em ver que a gente não pode retroceder. E eu faço questão de citar isso. Eu estava conversando um dia desse, a gente estava reunido com o pessoal dos Sem Terra, lá de Pojuca.
E eles dizendo que estavam optando, e eu disse, faça isso não. Não façam, vocês não queiram estar nesse poder, nesse pleito de poder, certo? E a gente pontuava alguns pontos, um caso desse, certo? Um caso que Pojuca ficou esquecido, um caso onde não se valorizava ninguém, porque eu acho que um dos alicerces que vai fazer com que nossa futura prefeita venha à eleição é o caso da valorização do nosso povo. É um dos maiores alicerces. E muito se falam em crescimento em Porto de Galinhas desordenado. Eu já penso diferente. Eu penso que o progresso chegou em Pojuca. Quantas cidades do nosso município, do Brasil, na verdade, queria ter o progresso que Pojuca tem hoje. O que falta, o que tem que ser feito, que não compete ao nosso município, sim compete ao governo do estado e ao federal, é da infraestrutura, certo? Ao nosso povo. Mas quantas cidades queriam ter a quantidade de prédios que está sendo construído em Porto de Galinhas? Quantos municípios para dar emprego? Porque, gente, isso vai gerar emprego futuramente. Vai ser a doméstica, vai ser o pessoal que trabalha na casa, vai ser o caseiro. Isso é a lavanderia, é os serviços, é o serviço que mata rato, barata ali. Tudo vai se crescer. Só que o que precisa crescer também é a infraestrutura, que compete sim ao município, mas também muito mais ao governo estadual e ao governo federal. Mas eu acredito que a juventude tinha que ver o que era Pojuca antes, há 8 anos atrás, onde não se tinha um empreendimento, onde não se gerava nenhum emprego, onde não se tinha emprego de pessoas trabalhando. Hoje eu moro ali próximo e às vezes acordo de manhã cedinho e vou andar. E doutor, eu queria que você presenciasse isso. Acordasse, vocês acreditam que ia presenciar, acordar de 5 da manhã. 5 da manhã. Acorde 5 da manhã e vá até Nossa Senhora do Ó. Só faça isso, vocês vão ver algo extraordinário. É umas 50 bicicletas. É umas 100 pessoas vindo de Nossa Senhora do Ó. De Nossa Senhora do Ó andando a pé para ir trabalhar, pô. É sem sentido. É o povo de Pojuca trabalhando, é o povo que está ali. Isso não se tinha, certo? Trabalhando dentro de casa. E não é um trabalho temporário igual foi a refinaria. Que a refinaria foi um trabalho temporário. Foi um trabalho de obras, construção, e passou, foi embora. Hoje não. Hoje esses empreendimentos estão sendo construídos, são as pessoas daqui. Os empregos vão ficar com as pessoas daqui de Pojuca. Porque o pessoal prefere a mão de obra de Pojuca para trabalhar no hotel, para ser na recepção, para ser dentro de casa. Então, é um exemplo. Quem quiser ver se Pojuca cresceu de 8 anos para cá, vá, faça isso. Eu vi até um vereador falando, que eu acho muito interessante ele dizer isso, que ele foi dizer que os empregos que trabalhavam em Porto de Galinhas não era de Pojuca, não. Ele está muito enganado. Ele deve estar morando em Pojuca ou em Boa Viagem, porque eu que moro, eu vejo. Tanto é que todos os dias tem engarrafamento. Pronto, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta? Faça o seguinte, sai daqui. A gente está em Maracaípe, sai daqui, sai daqui agora, de 4 horas da tarde, se dirige a Nossa Senhora do Ó. Você vai se atrasar. Mas por quê? Porque o povo está trabalhando em Porto de Galinhas. É na construção, é na obra, é nos hotéis. Tanto é que as pessoas que trabalham no hotel vêm de bicicleta. Então você dizer que Pojuca não tem emprego hoje é mentira. Isso não existe. Pelo contrário, Pojuca progrediu e muito. Com certeza. E é bom a gente sempre fazer uma assimilação, porque é muito perigoso achar que isso não tem envolvimento do poder público. Muitas pessoas pensam, não depende de prefeitura, no sentido de, eu trabalho em hotel, moro no O, trabalho em hotel, trabalho em barraca de praia, enfim, não depende de prefeitura. Você pode não depender diretamente de ter um emprego ali na prefeitura, mas essas ações, toda essa permissão de Pojuca crescer, dependeu de um poder público aliado. Isso. Dependeu de ter uma prefeitura que estivesse ali ao lado do povo e fizesse esse crescimento, que é o que a gente está ressaltando aqui, que não havia antes. Isso. Então é importante a juventude, as pessoas mais jovens entenderem que isso não pode voltar de jeito nenhum. Não, porque 4 anos de um voto errado pode sim desfazer aí 8 anos de uma gestão que deu um progresso muito grande. E você falou da Vila do Campo, e que de fato eu fui lá gravar, que a própria governadora recentemente anunciou que vai haver ali a regularização fundiária, junto com todo o esforço da nossa prefeita, do nosso deputado Romero Salles Filho, onde há muito tempo, naquela época, houve ali a demolição das casas, não é? Que a prefeitura, à época, poderia ter tomado ações para auxiliar o povo de Pojuca, onde não tomou.
onde a prefeitura à época não foi parceira, não esteve presente com o povo de Pojuca naquela época. E isso é uma visão do gestor que estava à frente da pasta. A humanidade. E quem tem a oportunidade de falar com a prefeita, de ter com ela, você vai ver que ela é uma pessoa que tem um coração humano. Isso. E esse coração humano dela passa para a gestão, passa para o povo. Então é importante, isso que você falou foi muito maravilhoso, Walter, de a gente ver o povo de Pojuca vindo trabalhar em Porto de Galinhas, o progresso chegando, e a gente ressaltar que, de fato, não pode não ter dependido diretamente dali, você não pode depender diretamente da prefeitura, mas houve um poder público aliado, houve uma gestão aliada que estava ali dando suporte aos empreendedores, não somente o grande, ao pequeno também. E é importante que a gente entenda isso, porque assim, não está separado Isso. a humanidade do voto. Isso. É muito que eu acredito. Então, falando nisso, a gente vê que Célia é uma pessoa realmente humana. Ela tem um índice de aprovação muito grande. Isso. E terminará o seu mandato com esse índice ainda grande. Tu consegues fazer o comparativo, porque tu conhece bem Célia. Isso. E tu conhece bem o antigo gestor, porque você foi secretário de governo no período de que Pojuca viveu um período de transição. Tu consegue fazer um paralelo entre essas duas pessoas? Consigo, nitidamente. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Quando o vereador que eu estava assumiu a prefeitura, a gente chegou na prefeitura e a gente fez um breve histórico. Na verdade, eu tenho uma formação, sou formado em administração e tenho gestão pública também. Sou pós na gestão pública. E eu fui analisar o cenário de Pojuca, só para vocês verem que eu faço questão de dizer isso. Qualquer reunião que eu for, que eu estou hoje, eu faço questão de dizer. Só para você ter noção, e Pojuca, ele não valorizava a mão de obra do nosso povo, que quando a gente chegou lá, a prefeitura poderia ter quase 800 cargos que a prefeitura poderia ter sido contratada de mão de obra local nos cargos comissionados da prefeitura e não era feito, não foi feito. E eu cheguei e fiz a pergunta. Não tinha cargo nenhum, não estava ocupado esses cargos. Não estava, esses cargos estavam disponíveis e poderia ter sido aumentado na prefeitura, não tinha ninguém lotado nesses cargos. Eu cheguei e perguntei ao sobrinho dele, Pedro Santana. Eu, Walter, perguntei ao sobrinho dele e perguntei, Pedrinho, me responde por que vocês não colocou esse pessoal para trabalhar? Sabe qual foi a resposta? Não, que a gente não queria, porque não pode inchar o povo daqui não. E quando esse vereador chegou lá, o que foi que ele fez? Junto, a gente tem uma articulação, começou a valorizar algumas pessoas do nosso município. Sabe qual foi a resposta? Não faça isso não, que o povo de Pojuca vai se acostumar. Foi com essas palavras. Meu Deus. Foi com essas palavras. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu faço questão de dizer ao pessoal que a gente está acompanhando ali, dizer, valoriza, busca, vamos fazer com que cada voto, que a gente conquiste cada voto na rua, lute, para que a gente possa ganhar a eleição novamente e você ser valorizado também. Porque hoje a gente tem uma gestora e uma sucessão que vai continuar o progresso de Pojuca, valorizando o povo de Pojuca. Era sem sentido, pessoas que estavam lá há anos, há décadas, recebendo pessoas formadas no nosso município, recebendo R$1.200. R$1.200. É um dinheiro bom? Mas eu estou falando que a pessoa já tinha formação. E pessoas de Recife, que estavam aqui, que tinha a mesma formação, tinha tudo recebendo R$6, R$7.000, era sem sentido. Um auxiliar técnico daqui, que tinha povo de Pojuca daqui, que se formou comigo. Tem um exemplo de pessoas disso, como Paula, Crislane, Gislane, pessoas de Pojuca, Fábio, se formou comigo de Pojuca. George mesmo, que teve que sair, graças a Deus passou no concurso, hoje é dono da Rota VIP. Graças a Deus, são pessoas que são meus amigos, que estudaram comigo, sabem muito bem disso, que estavam naquele período lá e viu que o povo de Pojuca não era valorizado. Pessoas que corriam até atrás de mim, mas não dava. Não se era reconhecido. A nossa juventude não era reconhecida. Hoje, com Célia, é totalmente diferente. Hoje, a gente tem o CCAA, que está ali, que faz parceria com os estágios renumerados da prefeitura. Hoje, o quadro de funcionários é muito grande.
A gente tem um cenário, desculpa, a gente tem um cenário que em Pojuca é tão atípico que a prefeita faz questão de falar. Eu posso dizer para vocês aqui, Pojuca, é o seguinte, a gente está no limite de contratação, como o nosso orçamento aumenta todo ano, é interessante, ele é tão atípico, graças a Deus, é um município abençoado por Deus, que o que é o limite prudencial hoje do que pode de mão de obra contratada, ano que vem já não é. Exemplo, se a gente tiver hoje 3 mil cargos, juntando tudo aí, 3 mil cargos comissionados, que tem mais, né? Mas eu vou botar no baixo, 3 mil cargos, e a gente está no limite. Quando a gente chegar ano que vem, a gente já pode ter 3.100. No ano que vem, a gente pode ter 3.400, sem mexer, sem tirar ninguém, só aumentando. Ele não precisa diminuir. Por quê? O nosso orçamento está aumentando. Ele aumenta todos os anos. É algo atípico que acontece em Pojuca. Então, hoje a gente pode chegar, a gente está numa faixa etária de 2,6 bi, a gente pode chegar aí a quase 2 bilhões. 2 bilhões, na verdade. Isso quer dizer que há espaço para... Há espaço para as pessoas. Entrar. Algo que a prefeitura tinha sim espaço naquela época, mas não era feito porque não se dava valor ao povo daqui de Pojuca. Porque pode até alegar, disse, não, mas agora é diferente. Não era não, porque naquela época tinha SUAP também, estava estourado. Estava entrando, estava funcionando, o orçamento naquela época, a população era menor, a quantidade, o eleitorado era menor, tudo era menor, certo? Então hoje se cresceu, muitas pessoas vieram morar em Pojuca, e Pojuca está num progresso muito grande de tudo, certo? Então eu acredito que Pojuca, a juventude tem que procurar saber um pouquinho do passado. A gente também, como jovem que teve a oportunidade de vivenciar esses dois cenários, é passar isso para a população, certo? Porque o retrocesso não pode vir, não. Não pode de forma nenhuma, porque eu posso dizer com todas as letras, eu vivi isso na pele. Eu vivi o povo de Pojuca não sendo valorizado. Eu vivi chegar em Serrambi ter apenas 7 pessoas trabalhando, 8 pessoas trabalhando, era subprefeita, uma pessoa que trabalhava com ele, e mais 5, 6 pessoas, o resto tudo de fora, e nem funcionava, não tinha nada, era só isso. Era só isso. Até uma pessoa que trabalhava no posto de saúde não era de Pojuca. Não era de Pojuca. Era sem sentido. E o que eu estou falando não tem mentira, você pode procurar saber. Não tem enrolança, é a realidade que era em Pojuca. Hoje não. Hoje é totalmente diferente. Você chega na creche de Maracaípe mesmo, aqui em Maracaípe, a creche Alzira Chalaça, você chega aqui na creche de Maracaípe, você vê a população de Maracaípe trabalhando. A mão de obra é do nosso povo, é das pessoas que trabalham aqui, muitas vezes indicado por um parente, alguém da prefeitura, ou algum vereador que indicou, mas é pessoas do município da gente. Com certeza. Entendeu? Com certeza, Walter. Eu acho que essa valorização, e fora que essa valorização do povo, estando em cargo da prefeitura e tudo mais, isso não prejudicou de forma alguma a capacidade da prefeitura em investir em obras em progresso. Ao mesmo tempo, houve a valorização do povo, quanto à quantidade de obras e investimento que a prefeitura vem feito. Só aí o mais recente que a gente tem aí é as ruas, mais de 150 ruas ali em Zé Pojuca e sendo pavimentada, foi em Canoas também, tem as diversas creches sendo construídas e o povo sendo valorizado, não é? Isso é um olhar de uma gestora que tem um coração bondoso para o povo de Pojuca. É isso que a gente pode mostrar. É isso que a juventude tem que enxergar. É isso que a gente, enquanto eu me considero um jovem também, isso, claro. Né? Mas assim, principalmente as pessoas com 16, 17, 18 anos, não podemos nunca retroceder. Você pode em 4 anos sim desfazer o que foi feito em 8. Você pode, fora o que a gente conhece, que a gente sabe que havia, que é a famosa perseguição, né? Aquela perseguição política que havia com as pessoas que trabalhavam na gestão ou que não apoiavam aquele antigo gestor à época, e tinha aquela perseguição no sentido de um olhar maldoso de se você não me apoiou, você nunca vai pisar aqui, você não vai passar da porta da prefeitura. Se você não apoiou, se você... havia isso, a gente sabe que havia isso, a gente sabe que a perseguição acontecia, era um governo de pessoas de fora, e que essa mudança, essa alteração, esse sentimento de querer mudar foi manifestado em 2016, reiterado em 2017, confirmado em 2020 com a reeleição de Célia, e eu acho que a gente tem certeza que essa necessidade de mudança vai ser novamente ressaltada agora em 2024 com a continuidade desse
projeto político, de valorização do povo de Pojuca, não é, Walter? E daí, eu acho que a gente caminha aqui já para o fim dessa entrevista, desde já agradecendo de novo sua presença, a tua experiência aqui é manifestada de forma maravilhosa, você podendo fazer esse panorama todo da política, né? Uma pessoa altamente entendida, não é? E a gente vai passar agora para um tópico nosso aqui do nosso podcast, do Café com os Cordeiros, que a gente chama de pingado, não é? E nesse pingado a gente faz 2 perguntas rápidas, um bate-bola rápido assim, para que você possa responder. Você fique à vontade, tá? Você fala o que você pensar, você tem toda a sua liberdade aqui para falar. A gente queria que você falasse olhando para aquela câmera ali quando a gente fizesse aquela pergunta. E o primeiro pingado é... E o primeiro pensamento que você tiver, você responde, tá? Na certo. lata. Quem você acha que nunca deveria ter entrado na vida pública municipal? Rapaz, muitos deles que estão ali não deveriam ter entrado. A gente tem exemplos de vereadores que entraram e não fizeram nada e passaram 4 anos e foram embora. O povo botou, o povo tirou. Hoje em Pojuca, eu acredito que Deoclésio seria um deles, certo? Por quê? Porque Deoclésio é um cara que tem a formação dele, uma pessoa super entendida, um formador de opinião também, tenho muito respeito por ele, certo? Mas é como ele mesmo diz, que ele está no meio público, mas ele não é dali e está querendo crescer, se desenvolver, mas acredito que ele tem outras áreas que ele se desenvolveu melhor do que esse meio público. E eu acredito que é meu pensamento. Ele não deveria estar, acredito que sim, que ele se daria muito bem como advogado, que ele é um excelente advogado, mas nesse meio público ele tem que pausar muitas palavras que ele fala, sabe? Muito cuidado, e eu acho que nesse segmento, para mim, ele não deveria estar no meio público hoje, certo? Pensar as atitudes, certas palavras que se diz também, eu acho que deveriam ser mudadas. Você acha que ele não tem cuidado com o que Não fala? não tem cuidado e é um louco. Tem gente que é louco na política e a política sincera. A gente tem que ter oposição, sim. Concordo em ter oposição, mas a oposição verdadeira, sem mentira e com lealdade. Porque o povo tá cansado de mentira já, o povo tá cansado de resenha, sabe? O povo merece respeito, eu acredito, primeiramente, e não deve ser levado na brincadeira. Tá se levando na brincadeira, porque não adianta. Hoje, para mim, é um circo, na verdade. Tá aqui hoje, metendo pau em A, daqui a pouco tá sentado do lado dele, tirando onda e bebendo na mesa do bar, chacolatando, a gente encontra ele na rua, do jeito que ele pode chegar pra mim e dizer a mesma coisa que eu tô dizendo pra ele. Ele pode chegar amanhã e dizer a mesma coisa pra mim. Então, como eu não tenho um papa na língua e sou essa pessoa, ele sabe muito bem, eu acho que ele deveria seguir o segmento dele de advogado, seguir o caminho dele de direito, que seria top, ele ganhava todas as audiências dele lá. Todas ele ganhava. E, Walter, nosso último pingado, nessa eleição de agora de outubro, para vereador, quem você acha e por quê, tá? Quem você acha que não se elege nessa eleição para vereador? Oxe, vai ter muito que não se elege. Dos de mandato ali, quem tu acha que não consegue? Então, a gente tem um exemplo de vereadores, então, eu não vou querer... Não vamos polemizar, mas vamos generalizar então, para não criar polêmica, Mas você né? acredita que tem gente que não vai ganhar? Não vai, porque o povo não quer de Pojuca, não adianta não, quando o povo não quer, não adianta. Tem gente que se candidatasse não ganhava, que é vereador, que se entrasse não ganhava. Porque sabe, a gente sai de uma eleição que a pessoa perde 700 votos, da outra perde 200, da outra perde 600, e aqui ainda vai chegar aonde? Não tem. Não adianta não, a sucessória de vereador é muito complicada, é delicada, então existem situações que não vai, e Pojuca vai tirar sim, porque Pojuca está cansado disso. Vai tirar Sabe? quem? Tu acha que renova ali de 13 vereadores que a gente tem, tu acha que renova ali mais ou menos quanto? Quantos saem, quanto ficam assim na tua análise? Assim? Se renova 7 vereadores somente. Somente. E é muito, eu acho ainda. Quem tu acha que sai? É uma opinião. É opinião. Opinião, você pode dizer... A minha opinião, acho que Gilmar. Acho que Paulinho, se candidatasse novamente. Por que tu acha isso? É porque é um desgaste muito grande, já está indo para o 4º mandato. Ela está indo para o 5º mandato. Se Paulinho se candidatasse hoje, Paulinho é para o 5º mandato. É sem sentido. Eu vou contar uma historinha a vocês. A Câmara, eu vou cantar o pingo da... Pingado. É o pingaço, eu vou contar um negócio para vocês. Existe quantos distritos em Pojuca? São divididos, né? Nossa Senhora do Ó, Pojuca e Camila, né? Pronto. Porque Serrambia é Brange e Porto Nossa Senhora do Ó. Pronto.
Então o que acontece? Cidade mais 3 distritos, né? Só para você ter noção, tem vereadores que enganou o povo do Ó, exemplo, enganou o povo de Pojuca, enganou o povo de Camela e o povo de Serrami. Então já enganou todo mundo. Não tem mais como enganar ninguém. Certo? O povo está cansado. Então não vai se eleger porque não tem mais ninguém enganar. Então eles brincam até dessa forma, só para vocês terem noção. Há esse tipo de brincadeira dentro da Câmara. A gente já enganou todo mundo, tem como enganar mais não. E tem esse tipo de conversa, esse tipo de brincadeira maldosa com o povo. Então é por isso que hoje eu faço parte de um projeto novo. Um projeto que pensa diferente, pensando em trabalhar por Ipojuca. Por causa desse tipo de pensamento que eu vivenciei ao longo de 12 anos dentro de Ipojuca. É até pesado dizer isso, mas essa é a realidade. Não, mas é a realidade, tem que ser dito, realmente. Walter, a gente agradece você, de novo, com sua larga experiência política aqui, de participar desse nosso podcast, do Café com os Cordeiros. Não é? A gente, nesse programa, trouxe você como ativista político, mas vai ter outras oportunidades de outros candidatos, pré-candidatos, virem falar aqui também seus pensamentos. A gente está aqui falando de liberdade de opinião, liberdade de expressão, que é o que a gente preza. Fora que, nesse momento político que Pojuca vive de eleição, a gente precisa que o povo tenha conhecimento realmente do que aconteceu para não repetir esse mesmo erro, que a gente possa mostrar para o povo com clareza e com dinamismo que a gente tem aqui o que Pojuca pode mais, não é? Mas não podemos achar que, esquecendo o passado, esquecendo aquele passado que foi e acreditando num projeto que a gente sabe que é falido, e Pojuca vai crescer de novo. Não vai. Isso. A mesma coisa, a gente errar é humano, né? Errar 2 vezes é burrice. Não é verdade? A gente agradece de novo por essa oportunidade, tá certo? E a gente pede a você que está assistindo nosso podcast que compartilhe, curta nossa página do Instagram, Café com os Cordeiros, nossa página do YouTube também de mesmo nome, e nos siga, nos acompanhe nas nossas redes sociais para ver essa entrevista e outras que virão tão quentes quanto, né, João? Vem sempre tomar um café com a gente. Você é o nosso convidado. Muito obrigado.